Um acréscimo a essa questão aí. Muita gente fala, professor, mas espera aí, eu resolvi ser cabeça dura, eu escolhi o bloco A. Aí não deu certo o exercício, tá? O que será que eu errei? Seguinte, se você escolher o bloco A, ignora o bloco B, esquece ele, né? Você vai trabalhar com 4 forças: a azul, a amarela, a rosa e a vermelha. A azul e a amarela se cancelam, porque elas são iguais e opostas. Só que mesmo assim, vai sobrar uma força para a direita e uma para a esquerda. A perguntinha que vocês fazem é como é que eu sei se é x menos 20 ou 20 menos x, né? Já que elas são opostas, é claro que eu tenho que subtrair. Tá? A ideia é a seguinte, você volta lá para o início do problema e lembra o seguinte, isso aqui não tem atrito, então se eu aplicar uma força motriz para a direita, obrigatoriamente isso aqui vai andar para a direita. Então durante o problema todo, eu vou sempre pegar a direita positivo e a esquerda negativo. Muita atenção que aqui não é igual àquela convenção da cinemática. Tá? Se eu aplicasse a força motriz para a esquerda e os objetos se movessem para a esquerda, né, o lado positivo seria a esquerda. Tá? Então vamos repetir. A força motriz vale 20 e ela está sendo aplicada para a direita. Então aqui o lado direito é o positivo, por quê? Porque os objetos se movem para a direita. Então em qualquer situação que eu tiver que subtrair, nesse exercício eu vou fazer direita menos esquerda. Então, para quem fez o bloco A, como é que ficaria aí? Força que está para a direita, 20 newtons. É só observar a figura. O segredo disso é uma figura bem feita. Tá? Então, 20 newtons para a direita. Menos a força que está para a esquerda, que é o x. Isso igual. Professor, a massa de quem? Olha aqui, ó. Sempre escreva quem que você está focalizando. Tá? Da massa de A, que seria 2 kg. E a aceleração que eu vi logo no começo vale 4. Tá? Então você vai trocar de lugar. Aqui dá 8, vem para a esquerda negativo. E o menos x, cuidado que esse menos é do x, vai para a direita positivo. Então x vale em módulo, né? 12 newtons. Tá? Então qualquer objeto que você escolher, você iria chegar no mesmo valor de x, né? Independente disso, ok? Segundo caso, muito parecido com esse, né, mas que vale a pena você fazer, não só por questões de treino, né, é o seguinte. Vou pegar o objeto A, de 3 kg, um bloquinho, né, e um bloquinho B, de 4 kg. Sempre lembrando, a princípio, na ausência de atrito. Vou amarrar os dois mediante um fio inextensível e de massa desprezível, assim vestibular, né, e aí eu vou aplicar uma força motriz no objeto A, horizontal para a esquerda, de valor 14 newtons. Né? Mesma coisa que a anterior, calcular a aceleração do sistema, né? E as demais forças que aparecem aí. Tá? Eu sempre começo colocando o peso de cada um. Lembrar, peso é sempre vertical para baixo. Peso de A, peso de B. Só diferem no valor, né? O A é 30 newtons, multiplicar sempre a massa pela gravidade, 3 vezes 10 aqui, né? E o B é 40 newtons, 4 vezes 10. Tá? Já perceberam que se eu tivesse num vestibular que adotasse uma gravidade diferente, não iria mudar nada disso aqui, né? Tá? Você tem como consequência, entre aspas, né, desse peso, uma normal que tem valor igual em cada um. Então a normal no A é 30 newtons e a normal no B é 40 newtons aí. Já perceberam que eu comecei a folgar, né? Nem coloco a unidade mais, por quê? Daqui para frente, os probleminhas na horizontal, sem atrito, eu não vou mais desenhar o peso anormal, por quê? Porque você percebe que eles se cancelam, não importa se eu olhar o conjunto ou separadamente. Tá? Então fica mais fácil da gente visualizar as demais forças aí. Tá? Nesse caso eu ainda vou manter o desenho aí, e na sequência o que é mais complicado para vocês. Né? O que vai acontecer aí? Você sempre visualiza a motriz, então foi aplicada uma força motriz de 14 newtons horizontal para a esquerda no A. O que vai acontecer em seguida? Como o B está amarrado nele, né? Então o A puxa o B para a esquerda. Lembrar que o certo é colocar bem no centro de massa, né? Eu vou colocar aqui para não bagunçar a figura. Como eu não sei que valor que foi isso aqui, vou chamar de x de novo. Tá? Só que se o A puxar o B para a esquerda, para você achar a reação, né? Você inverte a frase. B puxará o A para a direita. Duas setinhas opostas, né? Não esqueça que ação e reação são iguais em módulo, né? Então é x também, tá bom? Aí daí para frente, você vai acabar decorando rapidinho.
você vai pegar a fórmula única, né? Segunda lei de Newton, força resultante, igual a massa vezes a aceleração, e vai aplicar, a princípio, olhando todo mundo junto, né? E depois escolhendo alguém separadamente, né? Não custa lembrar, não é o mais normal em livros didáticos, tá bom? Se eu olhar todo mundo junto, lembrar que olhar todo mundo junto, né? É um truque para cancelar as forças de cores iguais. Aí vocês percebem que sala de aula, eu tomo cuidado com as cores por causa disso. Fica mais fácil de você acertar. Então, verde cancela o verde, verde cancela o verde, azul cancela azul. A única força que sobra seria a motriz, que seria a resultante aqui. Eu vou trocar a força resultante por 14 newtons. O professor vai sempre sobrar aquela força vermelha lá. Não é verdade, tá? Nunca decorem coisas que eu não falei, tá bom? Aí a massa que eu vou usar, de todo mundo junto. Tá? Como eu falei para vocês, lavagem cerebral. Você sempre escreve quem você está focalizando, por quê? Porque o professor não tem a obrigação de adivinhar o que você está pensando. Tá? O professor não tem bola de cristal. Na verdade, se tivesse, não estava dando aula para você. Tá fazendo uma coisa mais divertida, tipo jogando na Mega Sena, né? Então, massa de todo mundo junto seria 7 kg, né? Vezes a aceleração. Então, cheguei rapidinho na aceleração, passa dividindo, né? Vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Também não custa nada lembrar o seguinte: professor, na prova deu quebrado, então está errado? Claro que não. Por quê? Os exemplos que eu uso, eu faço as contas previamente, né? Para quê? Para eu não sofrer com as contas aí. Tá? Eu não sou masoquista, né? Só que na provinha de vocês eu coloco qualquer coisa aí. E aí muitas vezes a aceleração dá 1,324, algo parecido, né? Problema de vocês. Vocês se viram. Okay? Bom, para acabar o exercício, eu vou contar as forças de novo, né? Porque eu vou escolher um dos dois para focalizar separadamente, tá bom? Então vamos de novo. O bloquinho A tem 4 vetores de força aplicada nele. Por quê? 2 verdes, peso normal, uma azul, que seria a força de X, né? Eu já falo o nome dela, e a força motriz, que é 14. Ao passo que o bloco B só tem 3, 2 verdes e uma azul. Tá claro que eu vou escolher o bloquinho B, tá? Para aplicar a formulinha aí, tá bom? Olhando apenas para o bloco B, ignora o bloco A, né? A verde cancela a verde. A única força que sobra seria a X. Então, X é a força resultante. Que massa que eu coloco? A do B. Tá? Então, massa de B, 4 kg. Só olhar aqui do lado direito, né? Onde eu tirei os dados de massa, vezes a aceleração que eu vi anteriormente, que vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a força aqui seria 8 newtons. Né? Muita gente fala, professor, mas peraí, isso aqui é quase igual o primeiro exemplo, verdade. Né? Só que aqui as forças X recebem um nome diferente. Né? Quando a força tiver como consequência, né, aparecer por causa de um fio, de uma corda, de um cabo de aço, alguma coisa parecida, né, que estiver unindo os dois blocos aí, você vai chamar essa força de tensora ou força de tração. Tá? Então seria desse modo que eles perguntariam isso em prova ou em vestibular. Né? Calcular a força de tração no fio que une os blocos A e B ou a força tensora no fio que une os blocos A e B. Ok? Bom, aí é a mesma coisa do anterior. Né? Professor, eu sou cabeça dura, eu preferi escolher o A. É incrível como vocês nunca fazem o que a gente pede, mas tudo bem. Tá? Se você escolher o bloco A, fique claro que vai dar certo, só que você vai ter mais trabalho, tá bom? E vai ter mais dúvida no meio também. Por quê? Se eu olhar para o bloco A, ignoro o B, né? O bloquinho A tem 4 forças. A princípio, só essas duas verdes se cancelam. Então, vou ficar com a mesma dúvida do anterior. Eu vou ter x para um lado, 14 para o outro. Professor, é x menos 14 ou 14 menos x? Você sempre vai olhar, inicialmente, né, para a força motriz. Então, antes que eu começasse a fazer o problema, eu já sabia que os bloquinhos iam se mover para a esquerda. Então, ao contrário do exercício anterior, aqui o positivo é para a esquerda. Tá? Então, em qualquer situação nesse exercício, você faria esquerda menos direita. Tá? Lembra que muitas vezes eu dou essa aula e depois de um mês aparecem algumas pessoas que falam, professor, mas a minha dúvida é porque eu não sei o que é esquerda e direita. Pelo amor de Deus, tá? Se vira aí. Tá? Então, aqui, por exemplo, esquerda menos direita daria 14 menos x. É incrível como o professor virou babá, né, de vocês ultimamente. Massa só de A, 3 kg,
E de novo a aceleração já sabia, né? Vale 2 newtons. Aqui é 14. Aqui dá 6. Eu troco de lugar com x. Então 6 vem negativo para cá. X vai positivo para lá. 14 menos 6. X igual a 8. Oh, deu a mesma coisa, professor.